Oiê, boa noite, mais uma noite maravilhosa aqui no Café com Educação. Se você ainda não me conhece, eu sou Fabiola Nóbrega, e eu tenho esse podcast lindo, maravilhoso, ao lado desse cara aqui, ó, que é Alex Assis, meu companheiro, e a gente tá cada vez mais trazendo pessoas maravilhosas que entram nesse mundo da educação. Fala aí, Alex. E aí, salve todo mundo aí que está assistindo a gente. Chama, copia o link, manda para os seus amigos. Estamos aqui para conversar com mais uma pessoa mais do que especial sobre educação, gestão, vida e negócios. Não fique sozinho. Chama a gente para estar com a gente. É isso aí. Chama todo mundo, é hora da pipoca. Chama porque esse cara, eu tenho conhecido todos os dias um pouquinho dele, e eu já conheço, eu já não posso muito comentar, né? Porque eu já sou fã dele, então eu não posso comentar. O Wilker Santos, empresário, pai, marido, pastor, e é muito bom ter você aqui hoje. Primeiro, uma alegria estar junto com vocês. Fabi não conta, né? É café com leite. Fabi é café com leite, porque, na verdade, Fabi já está conhecendo, inclusive, os meus pontos furados, entendeu? Então, mais um motivo para levar em consideração os elogios dela. Isso é bom, né? A alegria poder estar junto com vocês, a alegria a gente poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem permitido a gente viver, né? E vai ser um prazer a gente trocar bastante ideia hoje. Tem muita coisa no meu coração para falar e tem muita coisa para poder responder também. Ai, que bom, porque, Wilker, a ideia do Café Educação é um café mesmo, ó. É uma troca aqui de gestores, de educadores, sobre educação. A gente troca sobre franquia, a gente troca sobre gestão, a gente troca sobre as dores, né, do empresário na educação, sobre os amores de lidar com a educação. E, gente, para quem não sabe, o Wilker Santos, ele é o proprietário da Legacy de Madureira, né? Cujo eu também sou agora diretora, então meu coração está assim, transbordando de alegria por estar vivendo esse momento de inauguração da Legacy e por ter você aqui, por conhecer um pouquinho de todo esse universo da Legacy, né? Então, calma aí, gente, que tem muita pergunta aqui agora pra gente. Eu vou começar, mas antes eu queria que ele contasse um pouquinho aí, até chegar à educação, qual é a trajetória do Wilker aqui até aqui? Eu sou um cara novo, né? Quantos anos? 32 anos de idade. Novo. Pode ser nosso filho? Claro, pode ser filho. Quase. Eu cheguei na educação por meio de uma paixão em poder tocar na raiz do problema, né? A gente está passando por um momento social que eu creio que é um momento social muito atípico, né? Um momento de extremos, né? Extremos políticos, extremos polarização, né? Uma polarização em que faz a gente deixar de viver a plenitude, que era que a gente estava conversando até um pouquinho antes do podcast, né, de acessar aquilo que está ali no... Eu não vou falar no meio, né, na intenção de ser um centro, mas no meio dos diferentes e não no meio dos iguais, né? Você vê quem é de direito só anda com direito, quem é de esquerda só anda com de esquerda. Cada um na sua bolha. Cada um na sua bolha, incapazes de olhar um para o outro e falar, poxa, você tem razão nisso aqui. Isso aqui faz sentido. Então, me apaixonei por isso, mas vim de uma vida militar, fui oficial do Exército durante quase 10 anos, vim também de uma vida pastoral, sou pastor, né, há também quase 10 anos, dentro da igreja eu aprendi muita coisa, dentro da igreja, né, eu entendi muita coisa, eu fui, creio que forjado, né, e eu faço parte de uma família que veio de um ambiente muito pobre, né? Meus pais vieram de um ambiente muito pobre, meu pai é um de 11, minha mãe é uma de 14, pra vocês terem ideia. A família do meu pai... Seus avós eram pais de uma grande nação. E eu costumo dizer que, às vezes, eu tava andando na rua e meu pai falava, sabe aquele cara ali é teu primo, né? Assim, 20 anos de idade, eu nunca tinha conhecido aquele primo, né? E quando meus pais chegaram na igreja, eles começaram a ter uma revolução por meio da intelectualidade, né? Não somente do espiritual, mas o espiritual que fluía para algo natural, né? E eu vi meu pai se tornando alguém de relevância, minha mãe se tornando alguém de relevância. Vocês sempre foram crentes? Sempre fomos cristãos. Legal. Né?
desde berço, né, quando eu cresci, meu pai já era, né, pastor. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Mas teu pai foi criado na igreja? Não, meu pai não foi criado na igreja, não. Aham. Desculpa, eles dois não foram criados na igreja. Né? Eles chegaram na igreja perto ali da adolescência deles, né? Muito conflito, na verdade, porque os pais da minha mãe, sim, eu acho que não sempre, mas começaram a ir para a igreja junto com minha mãe. Agora, os pais do meu pai, terrível. Né? Minha avó era católica, que o que aproximava, né, a família um pouco mais de Deus, né? Mas o meu avô era aquele que colocava, como ele não sabia ler, ele colocava fogo em todos os livros de capa preta da casa. Né? Ele já arrancou minha avó da missa pelo cabelo, falando que ia matar o padre, e depois fez isso na igreja evangélica, falando que ia matar o pastor, né? Porque, de alguma forma, ele achava que aquilo ia alienar os filhos dele. Né? Isso foi chocante. Né? E eu vi a igreja, por meio da educação, ser um vetor de crescimento na vida da minha família. Né? E isso me atingiu. Meu irmão hoje é um grande homem de Deus, mora na Irlanda, na Europa, quase 5 anos. Né? Foi para lá por meio de algo intelectual que ele desenvolveu. Ele é um dos desenvolvedores de software da Microsoft, né, lá na Ele é mais mais velho ou mais jovem? Mais velho, 1 ano mais velho. Ah, legal. 1 ano mais velho. E aí eu fui para a área militar, da área militar eu fui para a área ministerial, me apaixonei pela área ministerial, né? Eu tinha, de alguma forma, um certo receio por ver um pai pastor, as dores... Isso que eu ia te perguntar, teu pai é pastor, né? As dores de um pai pastor, né? Os problemas de um pai pastor, né? A forma com a qual a minha família sempre abriu mão de muita coisa para poder cuidar de gente, para poder priorizar outras pessoas, né? E eu vejo, né, um pouquinho disso na vida do meu pai, o altruísmo, mas o altruísmo que eu brinco que um pouquinho fora do equilíbrio ali, que é se precisar tirar o dele para dar para alguém, né? E algo que eu tenho aprendido com a Bíblia é ame o próximo como a si mesmo, né? Então é como você se ama, né? Não é mais do que você, né? Ou menos do que você, né? E aí eu vi o pastor Philip Murdock, que é hoje o proprietário da Legacy, né, da marca Legacy, da franquia Legacy. Ele abriu uma escola onde eu era pastor de campus, né? Eu era pastor daquela igreja, ele alugou parte daquela igreja para poder abrir uma escola, e eu vi o crescimento hoje. A Legacy tem 5 anos, né? E hoje é a rede de escolas que mais cresce no Brasil, na verdade, né? Dá licença, Já gente. saiu do Rio de Janeiro, né? E foi para o Brasil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. A primeira em Campo Grande? Primeiro em Campo Grande. Ah, tá. Primeira Legacy. A primeira Legacy foi em Campo Grande. De Campo Grande, no outro ano, ele abriu, se eu não me engano, mais 2 ou 3 Legacies. Né, uma no Recreio, se eu não me engano 2. Uma no Recreio e uma na Ilha Pura. Já no esquema de franquia ou... Não. São 7 próprias deles, né? Tá. E aí, quando ele abriu, se eu não me engano, perto de 5, ele começou a franquear. A partir do ano que vem, já são, se eu não me engano, 46 escolas ao redor do Brasil. Uau! Né? A gente já tem Mato Grosso, já tem Bahia, Curitiba, Bahia. Né? A gente está muito em contato com Bahia, né? O pessoal tem seguido muita gente. Né? E aí virou aquele sonho distante, porque o meu pastor, alguém que sempre me deu uma força, me ajudou em conteúdos intelectuais que me fizeram, né, crescer, que me fizeram avançar. E eu falei, cara, isso deve ser legal. Né? E aí, isso que eu ia te perguntar. Eu brinco com o Wilker sempre assim, Wilker, sim. por que educação, Wilker? Por que escola? Por que escola? Vamos lá, por quê? Eu brinquei com a Fabi antes, falando aqui que ia responder porque dá dinheiro. Aí eu ia falar. E aí eu ia falar. Eu falei pra ele que o Felipe Nóbrega ia falar pra mim, não fala isso, Fabi. Não, meu irmão fala assim, não fala que escola dá dinheiro, não fala que escola dá dinheiro. Mas não é. Mas por que escola? Não, então, escola porque... eu creio que aquele trabalho que a gente tem feito dentro da igreja de querer abençoar vidas pode começar em um marco zero. Né? Pode começar na raiz, pode começar às vezes na raiz do problema. A gente vê, né, várias ideologias se levantando contra os nossos filhos, e quando essas ideologias se levantam, elas se levantam na raiz. Ou seja, se nós não tivermos a audácia de querer influenciar também na raiz, né, a gente vai perder o controle. Não que
eu queira ter o controle de alguma coisa, mas a gente vai perder o poder de influência, o poder, né, de trazer o nosso filho para a realidade e ele falar, poxa, existem lados diferentes da mesma moeda, existem formas diferentes de enxergar essa situação, né? Então, a Legacy é uma escola confessional cristã, é uma escola intercultural também, né? Conversando com o Alex, né, mais cedo, né, eu falei sobre o impacto que conhecer uma outra cultura teve na minha história, na minha formação. Hoje eu me considero alguém, né, muito mais equilibrado e muito menos emocionado, né? O brasileiro fala isso, né? Lá o emocionado, né? Gente, a Legacy vai agir na minha vida, tá? Sabe disso. Olha aí. A Fica menos Legacy... emocionado. E Pastor Felipe, ele, o dono, o proprietário da Legacy, né, o idealizador da Legacy, ele tem uma cultura super americana e alguém que eu aprendi muito em entender que nem tudo é por meio do sangue, né? Por meio da emoção, por meio do ímpeto, né? Muitas coisas precisam ser planejadas, né? Ou melhor, se tudo pudesse ser planejado, é melhor ainda, né? Claro, nem tudo vai ocorrer como planejado, né? Então, tudo isso foi mexendo comigo, foi me ensinando ao ponto de eu falar, poxa, eu preciso abrir um negócio desse, eu preciso influenciar a gente, né? Eu já era pastor de uma igreja relativamente grande, né? A gente, com quantos membros? O campus onde eu pastoreava tem cerca de 1.800 membros, né? A gente saiu de um prédio de capacidade de 550 pessoas para um prédio de 2.500 pessoas do lado do nosso campo de futebol. Né? A gente fazia múltiplos cultos no domingo, a gente fazia domingo de manhã, domingo às 6, domingo às 8, né? Cultos para públicos diferentes. Então a gente dava em média ali de 1.000 a 1.200 pessoas no domingo. Maneiro. Né? E eu falei, parece que tem algo a mais, parece que eu preciso ir para um outro lugar, né? Eu preciso ir para um outro passo, né? E eu creio que esse passo da minha vida agora, né, é poder influenciar a área da educação, né? E por mais que eu não tenha uma vida lá atrás imersa nessa área da educação, eu quero mergulhar nessa área da educação, eu quero conhecer vocês, eu quero estar junto com quem vocês acham que são os caras, que são as influências, porque, né, eu creio que a gente tem muita coisa para poder trocar, muita coisa para poder aprender junto um com o outro. E um dos lemas da reforma é uma igreja, uma escola. Sim. Um dos lemas. No Brasil, se teve muito. O Mackenzie, por exemplo, é da igreja presbiteriana, né? Mas isso se perdeu muito com a igreja. Sim. A igreja se perdeu muito nesse sentido de trazer também a educação e influenciar numa outra esfera da sociedade. Que é muito importante, né? Muito importante. A idealização da Legacy, eu tive o privilégio de poder acompanhar cada passo, né? Porque eu faço hoje parte da equipe executiva do pastor Felipe, né? E eu já era um dos pastores dele, então eu estava muito perto dele, ouvindo as ideias e Você ele começou... acompanhou essa história nascendo, né? Sim. Então, eu vi no dia em que ele falou, eu fiz uma pesquisa e eu vi que as grandes instituições mundiais de ensino vieram de um ambiente escolar. Vieram de um ambiente cristão. Né? Então, isso me impactou, porque eu falei, caramba, será que será que não é o caminho? Será que a gente está deixando de fazer algo? Né? Você vê Oxford, Cambridge, Harvard, né? Então, Princeton. Exatamente. Que é presbiteriana também. Levantando uma bandeira presbiteriana dele. Isso aqui, ó. Olha lá. Parte do nosso material é Mackenzie, tá? A gente é presbiteriano, mas é limpinho. Parte do nosso material é Mackenzie. Um ótimo material. Legal. Excelente material. Legal. Exatamente. Excelente material. A Mackenzie é referência na educação. É referência. E aí você viu a primeira Legacy nascer, né? Que é de Campo Grande. E foi há 5 anos atrás, não é isso? Mais ou menos 5 a 6 anos atrás, E quando veio, eu sei que tem um tempo aí que do desejo e do início da procura e da organização para poder abrir a Legacy, né? Quando veio esse desejo? Quando surgiu esse desejo na tua vida? Legal. Mais ou menos 2 anos atrás, eu estava com um sentimento no meu coração, porque eu já pastoreava há bastante tempo, principalmente a igreja local, que foi a igreja de Campo Grande, onde eu e minha família, junto com outras famílias, implantamos, né? E eu realmente estava com esse sentimento, qual é o próximo passo, né?
E foi muito engraçado para mim, porque né, a minha vida era pastorear. Eu falava assim, cara, depois que eu parei de lutar contra isso, eu falei, é isso. É isso que eu vou ser pelo resto da vida. Um igrejão grandão, sucesso, tá dando certo. As coisas estão fluindo, as coisas estão indo bem. Mas você sabe o sentimento quando você vai para um lugar e você não tem mais o senso de propósito chegando naquele lugar? Você vai, você fala, cara, eu era tão apaixonado por isso aqui, não que eu não esteja mais, mas parece que não é mais isso. Né? Tanto que a minha saída de Campo Grande faz mais ou menos uns 6 meses, né, foi em comum acordo com o meu pastor. A gente estava conversando há pelo menos quase um ano antes, e eu vi que o fato de eu estar ali, e principalmente acontecendo uma grande obra, era muito mais um fato humano do que um fato espiritual de propósito. Então eu estava ali muito mais focado no, caramba, a gente vai abrir um prédião, 2.500 pessoas, eu quero fazer parte disso. Era muito mais ego do que reino, né? Do que esse é o meu propósito, né? Então, pelo menos há 1 ano e meio, né, esse desejo, eu já tô desejando chave, algo né? diferente, né? Eu já tô pensando em algo diferente, né? Hoje, né, eu faço parte de uma consultoria para alguns pastores, e de uma mentoria para alguns grupos familiares também, né? Hoje, eu faço parte de uma equipe executiva de pastores, então é uma parte muito mais estratégica, e a parte da vida pastoral é gestão pura e muita operação, porque a gente faz muita coisa, né? A gente bota a mão no arado, a gente realmente se dedica pra caramba, né? E aí eu lembro que mais ou menos desse período eu conversei com meu pai, que tem a sua empresa de consultoria financeira, sobre a possibilidade da gente abrir uma Legacy, né? Só que era aquela possibilidade assim, poxa, vamos abrir um negócio. E aí eu vejo Deus fazendo um movimento no nosso coração, em que culminou com as datas certinhas, porque quando eu comecei a entender, eu preciso sair daqui, foi quando eu comecei a ver meu pai falando, tá na hora da gente abrir uma escola junto. Então calhou o mesmo momento. E seu pai é apaixonado por inglês, né? Então eu acho que exato, que calhou, né? Deu a mão a essa história toda, né? O meu pai é apaixonadíssimo por inglês. Ele aprendeu inglês talvez uns 15 anos atrás por uma necessidade de trabalho, né? Ele fez um projeto na Xerox, na época, Xerox do Brasil, né? E na época ele lidar somente com americanos, então ele teve que aprender num período curto. Se eu não me engano, foi 3 meses, e ele se apaixonou, né? Ele já chegou a dar aula um pouco para algumas pessoas. Ele falou, se você não achar ninguém ouvindo a aula. Legal. Doido para que chame. Tipo, tem alguém aí? Exatamente. Eu falei, seu Wilton, o senhor está convidado para participar do final, da escolha final do professor. Aí ele, mas se não achar ninguém, eu dou aula. Eu posso participar do processo seletivo? Ele já falou que vai só fazer... para passar mesmo pelo processo seletivo. Só para saber como é que é, mas ele falou que se me escolherem, né? Ele falou que vai fazer o escritório dele lá, com a gente lá também, porque ele vai ficar no cantinho lá, trabalhando e depois rodar pela escola também. E assim, foi interessante porque quando eu toquei no primeiro momento com ele a possibilidade da gente ter uma escola, era ainda negócio. Entendi. E depois virou um propósito. E Alex, você tem que ver, cara, cada família que entra naquele lugar, tô sabendo, e sai dali chorando, ela impactado, né? E a gente chorando junto, né, Fabi? Né? A gente recebeu um casal lá, e assim, um casal, né, em que parecia que jogaram eles lá, assim, não sabiam bem o que era escola, não sabiam que era uma escola confessional cristã, talvez sabiam por alto, mas quando a gente começou a falar da proposta, né, e aí a mulher do casal começou a se levantar um pouquinho, você lembra, Fabi? Começou a falar algumas coisas e tal, e aí daqui a pouco vem a criança apaixonada pela escola com o leãozinho que a gente tem, que é o nosso logo. Mascote. E aí o pai chorando, chamando a Fabi no canto, falando assim, você tem que me ajudar, convence ela, quero colocar meu filho aqui. Ele começou a chorar. Depois eu te conto também o furo que eu dei com esse pai. Essa parte a gente pula, Fabi. Gente,
Corta essa parte aí do... Não, eu vou fazer, furo. daqui a pouco eu faço essa piada. Ah. Esse pai, ele chorou na hora da apresentação da Legacy, né? Porque a gente criou todo um roteiro, né? Então, a família chega, é recepcionada pelo Wilker. O Wilker conta um pouco, né, da história da Legacy, da história dele. E depois a gente faz uma visita guiada a toda a nossa estrutura. E finaliza comigo Que, por sinal, tá linda, né? Tá linda. Tá bem legal. Tá linda. Eu vejo nos vídeos. Tá lindo. Aliás, eu passei outro dia na porta, quase que eu entrei, mas eu tava com pressa e não dava. Porque tá muito bonito. Tá Te lindo. espero lá pra gente tomar um Não, café. com certeza. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo, lindo, Tá lindo. lindo. Cuidado nos mínimos detalhes. Mó inveja. E aí, no final, essa família chega para a parte pedagógica, para tirar dúvida de toda a estrutura pedagógica. E aí a gente também entra com o nosso comercial para falar sobre os valores, não preços, valores, né, do investimento na educação da criança. E aí esse pai, na hora, ele começou a chorar na hora da apresentação e a gente não entendeu nada. E a gente olhou e tal. Quando acabou esse momento, ele me chamou lá no canto, assim, falou: você tem que me ajudar, porque agora eu quero botar ele aqui. Você tem que me ajudar. E aí eu falei assim, gente, que responsabilidade. Porque a gente vai ter que sentar com essa mãe aqui. E convencê-la. E convencer. Mas o que a gente tá vendo é isso. As pessoas procurando a gente por esse propósito, né? Tão bonito aí que o Wilker levantou essa bandeira. Então, a decisão da virada de negócio para propósito. Aí você achou, tipo assim, vou fazer a Legacy. Então, a decisão veio antes de achar o prédio ou depois de achar o prédio? A decisão veio antes de achar o prédio. Veio antes de achar o prédio. E aí a gente começou a tratar também de uma forma um pouco pragmática. Não, eu perguntei isso, tá? Porque assim, tem gente que olha um lugar e fala, aqui pode ter uma escola, né? Então, tipo assim, pode acontecer. Por isso que eu perguntei também. Então, mas foi antes. Foi antes. E aí a gente começou a procurar depois de uma forma muito pragmática, olhando de uma forma um pouco mais de gestão também. Né? Aonde vai ser o melhor custo-benefício pra gente, né? Ao mesmo tempo que é um propósito, as contas têm que se equilibrar, porque às vezes a gente quer abençoar a gente, mas na verdade a gente monta algo que não é sólido, né? Não é estruturável, né? Talvez você vai deixar ali, daqui a pouco você vai ter que sair dali porque você não aguenta estar ali, né? Mas a gente começou a procurar alguns lugares, que eram lugares que iam entrando no nosso coração. Mas já era Madureira? Não. A gente pesquisou Madureira, pesquisou outro lado de Campo Grande, pesquisou Itaguaí também, né? E tudo debaixo de oração também, sabe? Poxa, a gente não quer tomar uma decisão que é uma decisão somente lógica, porque, né, às vezes a lógica do homem coloca o homem na furada também. Né? Então, quando a gente achou Madureira, começamos a orar por aquele lugar, começamos a pesquisar por aquele lugar, achamos aquele prédio, falamos, aqui. Vai ser nesse lugar. Ele era o que antes, o prédio? Ele era uma iniciativa público-privada, né, que formava jovens aprendizes e ia ser distribuído... Era uma escola. Era uma escola. Né, mas antes de ser, que era chamado SBET, foi, se eu não me engano, o início do Elite ali. De Madureira. Eles saíram de lá porque lotou muito. Entendi. E assim, a boa notícia era o Elite, deu tão certo o Elite que hoje eles têm 3 ou 4 lugares em Madureira. Né, eu falei, isso aqui vai ser só uma porta de entrada pra gente poder também crescer e frutificar em Madureira. Legal. Né? E por que Madureira? Então, Madureira é um ponto meio que central ali da Zona Norte, né? Madureira... É uma referência na Zona Norte. Referência, é um lugar que você consegue, né, ramificar para qualquer outro lugar. Você está em Irajá, você chega rápido. Você está em Vila da Penha, você chega rápido. Você está em Rocha Miranda, você chega rápido. Né? É um ponto comercial muito conhecido, né? É um ponto estratégico porque nós estamos exatamente atrás da Assembleia de Deus de Madureira, que é uma das... enorme, uma maior igreja do Brasil. E a Assembleia de Deus Madureira é uma das igrejas mais tradicionais no Brasil, né? País, Então, é um ponto estratégico. Quando a gente olhou onde é que a gente está, atrás da Assembleia de Deus Madureira, poxa, vai ser aqui, né? Estamos sentindo paz para poder fazer aqui, né? A escola já estava quase que pronta, né? Não tinha tanta coisa pra gente poder fazer. Não teve que fazer adaptação, né? Essa é a questão. Foi só pintura. Pintura e layout. Tá fazendo mesmo, botando a cara da Legacy, a cara também do Wilker, que gosta de coisas belas, bonitas. Ainda chegou uma diretora lá também que fala assim,
eu posso fazer assim, assado? Vamos fazer... A gente tem meio lado artístico, né? Olha pro negócio. Que a gente quer uma coisa linda. E aí eu acho que ele tá fazendo mais esse banho de loja mesmo, né? Na unidade, né? E aí, assim, a Legacy, né? Madureira. Vou te perguntar uma coisa, assim... a Legacy, a estrutura da Legacy, né? Às vezes a gente é chacoalhado lá na rede social, às vezes, né? Dizendo que o padrão de escola que a gente quer levar não condiz com o bairro, com Madureira, com as pessoas. O que você acha disso? Por que levar essas coisas maravilhosas que tem na estrutura pedagógica da Legacy para esse bairro que talvez, de fato, isso é uma novidade. Discriminado. Né? Discriminado, é uma novidade. E que ousadia é essa? Marginalizado. Isso é uma ousadia também. Claro, porque, assim, a gente tá buscando essas pessoas que estão se conectando com essa proposta. Então, empresarialmente falando, isso é uma ousadia também, né? O que você acha disso? Qual é o intuito do, tipo assim, o que você acha que vai impactar essa chegada dessa estrutura Legacy em Madureira? Legal. Primeiro eu vou responder de uma forma empresarial, tá? A gente fez um estudo socioeconômico do lugar para a gente poder chegar a um valor que seja um valor condizente ao lugar, para a gente poder realmente ter métricas para falar a escola é sustentável nesse lugar. Né? Não foi um sopetão, assim, não, vamos aqui, vamos fazer isso, e vamos... Não, a gente realmente estudou no detalhe para falar, cara, isso aqui vai dar certo aqui, isso aqui é sustentável aqui, isso aqui é algo que a gente consegue usar, inclusive, essa estrutura para abençoar esse lugar. E aí eu vou para a parte propósito, porque eu acho que um viés muito forte na Legacy é parar de pensar no ensino somente de uma forma intelectual e pensar no ensino de uma forma integral. Porque se você olhar para o mercado de trabalho americano, é um mercado de trabalho que eu tenho um pouquinho, né, de conexão. Hoje eu sou coordenador de uma associação de relacionamento de pastores americana aqui no Brasil, né? Então eu tenho reuniões ali sistemáticas junto com ele, eu tenho muita conversa, né? Eu entendo um pouquinho do que eles estão falando, né, em relação ao mercado de trabalho. Você vai ver que hoje existem grandes empresas que desprezam bons currículos porque não existem boas pessoas. Então, quando eu olho para a Legacy, eu olho para a proposta dela, que é uma proposta de propósito, que eu não vou fazer somente seu filho passar no militar, Enem, né? No Enem. Militar, De que adianta o meu filho passar isso, né? No militar, e eu fui militar, né? E eu vi diversas pessoas no militar sofrendo muito, porque não tinha uma inteligência emocional. Porque não tinham... Não foi preparado para isso. Não foi preparado. Não tinham desenvolvidos na vida deles alguns atributos que eram atributos essenciais para que eles fossem para aquele lugar e brilhassem naquele lugar. Então, a proposta da Legacy é uma proposta um pouco mais integral. E a gente consegue fazer o pai entender... E você sabe disso, você está vendo que está chovendo gente para poder fazer matrícula, graças a Deus, né? Porque eles entendem que não é só uma escola. Sim. Eu não quero ser só uma escola, eu quero ser uma plataforma de lançamento de pessoas para os seus destinos incríveis. Eu não quero... E o interessante é que a gente está arrastando uma legião de pais defensores já da proposta. A gente só começa ano que vem e os pais já estão envolvidos com a gente, os pais já estão trazendo outras pessoas e eles passaram a ser defensores. A gente está vendo família assinando o contrato, assinando a ficha de matrícula, chorando. Teve uma mãe que ela saiu da matrícula, ela foi para a calçada, ela se ajoelhou. Tu tem noção disso? Ela se ajoelhou, porque eu acho que ela recebeu essa proposta, essa ideia de flecha, e tipo assim, nossa, o que isso vai fazer na vida do meu filho, né? Então, eu acho que trazer isso para um bairro que é discriminado, um bairro que colocaram, tipo, uma arena limitante, né? Assim,
para ele, eu acho que é uma ousadia, mas é também, tipo, uma ignição, sabe? Sim. Assim, sei lá, uma plataforma, como você gosta de falar, de Eu amo lançamento isso. de pessoas. Eu amo esse né? termo plataforma, porque eu vi que em dado momento, se a gente olhar para a realidade nua e crua da educação, né, você vai ver uma massa de escolas que estão preocupadas do business. Uhum. E tudo bem, tudo bem. Faz parte. Né? Faz parte, né? Mas eu creio que o novo modelo de escola que vai surgir vai ser uma escola preocupada em muito mais do que um ensino intelectual. Uma formação muito global, mais, né? Até e porque muito mais do que no dinheiro. Você entendeu? contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Sim, exatamente. Né? É por isso que a gente fez uma loucura, né, Fabi? Eu falei pra Fabi, a gente recebeu quase 1.200 currículos. Eu falei assim, cara, a gente precisa saber quem são essas pessoas. Porque é muito fácil eu pegar um papel e falar, poxa, fulano formou aqui, fulano fez pós aqui, fulano... Mas quando esse fulano estiver de frente de mim, ele fica... Uhum. Ou se alguém... Impulsivo. Ríspida, impulsiva, né? Então a gente recebeu quase 1.200 pessoas. Quase 1.200 pessoas. E a gente fez plantão de atendimento, porque a gente queria receber essas pessoas, a gente queria escutar das pessoas quem elas eram. Então, assim, esse processo de formação da Legacy não está sendo só na matrícula. A gente está formando também um time para trabalhar lá. Então, a gente colocou todas essas 1.200 pessoas dentro da escola em obra para poder fazer todo um processo seletivo que durou 3 a 4 meses, esse processo seletivo. A gente agora vai para a última etapa dos professores, né? Já fechamos os 2 coordenadores, né? A auxiliar de coordenação também, e agora a gente está indo para a última etapa dos professores, que é o cereja do bolo, né? Que eles vão dar aula para gente. Então, antes de chegar à aula, a gente conseguiu enxergar um pouquinho da pessoa, a gente conseguiu enxergar o currículo, a gente conseguiu enxergar da pessoa, a gente conseguiu enxergar da desenvoltura no nosso meio, né, e de postura, de comportamento, e de interesse, de entrega. Aí agora a gente está chegando, né, na aula em si, né, no planejamento lá da aula que a pessoa vai dar pra gente. Então, assim, eu acredito que a gente também vai escrever sobre isso, né? Sobre esse processo seletivo que a gente criou junto, né? Com 6 mãos aí metidas nesse processo, que a gente foi fazendo etapas, mas é isso, a gente conseguiu lapidar, né? Essas pessoas. Extrair o melhor. Para que a gente pudesse devolver, né? Para as famílias. O interessante de tudo é que, assim, talvez lá não vai ser, a Legacy não vai ter o melhor salário. Mas eu tenho certeza que eu vou ter as pessoas mais apaixonadas. Legal. Em que querem realmente... Isso vale mais do que dinheiro, Isso né? vale mais do que qualquer outra coisa. Né? Ter um ambiente que é um ambiente... Eu quando fui militar, eu já tive chefes e chefes, né? Eu já tive comandantes e comandantes. Já tive comandante em que... quando ele falava assim, olha, Will, que eu gostaria que fosse feito dessa forma, eu já entendia tudo, eu falava, eu não quero furar com esse cara, mas eu já tive comandante que eu chegava e estacionava o carro e falava assim, meu Deus, mais um dia nesse inferno, mais um dia nesse lugar, mais um dia, né, e doido para que esse cara vá movimentado para outro lugar, comandar um outro lugar rápido. Então, eu quero ter um ambiente que é um ambiente em que o professor possa avançar, em que o aluno possa avançar, em que o pai possa avançar, e que a gente possa avançar, né? Em que a gente como negócio também possa avançar, porque eu, olhando para a escola, entendo que a escola é uma parceria do negócio com os pais. Mas se eu somente ver o pai como um pagador do serviço, né, vai ser algo muito raso do relacionamento que eu poderia ter como escola. Agora, quando o pai enxerga que eu confio neles e eu enxergo como escola, né, eu tenho um excelente relacionamento com o pai, né, esquece, né, o filho vai para lá, o pai tá tranquilo. Sim. O filho vai para casa, eu tô tranquilo. É uma conexão que você cria com essa família para sempre, né? Uma parceria, né? Eu tô tranquilo porque eu sei que o pai está preocupado
comigo e eu estou preocupado com o pai. Eu sei que o pai está tão preocupado com o crescimento do filho quanto eu, e o pai sente a mesma coisa, é recíproco, né? Então, o sentimento que eu quero ter, e que eu falo para os pais lá, e que os pais, assim, saem realmente apaixonados pela escola, é ter um sentimento de avô quando eu tiver daqui a 20, 30 anos. De ver um advogado, de ver um político, de ver um jogador de futebol, de ver um astronauta e falar, poxa, eu tive, de alguma forma, uma coparticipação, né, no avanço dessa criança. Né? Então, esse é o nosso sentimento, esse é um pouquinho da legacy, né, Fabi? Né? Esse é um pouquinho do que a gente está desenvolvendo, né? E eu estou muito feliz. Por que a legacy e não outra bandeira, ou você ter começado uma escola própria? Para mim era mais fácil a Legacy por conhecer toda a metodologia da Legacy, né? Você tava junto eu não descarto de forma alguma, eu já falei isso com o pastor Felipe, a gente tem um relacionamento muito aberto, então eu não tô falando nada por trás dos panos, não. Não fala pra ninguém não, hein? Eu não descarto, e eu creio que eu tenho esse chamado, eu não descarto a possibilidade de eu ter outras bandeiras e outras marcas e outros segmentos. Não descarto. Né? Claro, eu sempre vou prezar, primeiro, por princípios e valores, né, e depois pelo propósito, e por último eu vou olhar para o negócio. Então, né, é um negócio que conecta com meus princípios e valores. Segundo, é algo que está atrelado ao meu propósito, porque, né, tem uma frase de C.S. Lewis que eu sou apaixonado, que deu, né, meio que um sentido na minha vida, que é: tudo que não é eterno é eternamente inútil, né? Então eu comecei a viver de uma forma diferente quando eu ouvi isso e entendi isso, porque eu falei, cara, se eu não estou levando algo... Eu tô falando em relação à minha fé agora, eu sei que muitas pessoas podem estar nos ouvindo, né, tem uma fé diferente, mas a minha fé acredita na eternidade. Então, se eu acredito na eternidade, se eu posso fazer algo que eu vou levar para a eternidade, né, por que eu vou deixar de fazer isso? Vai ser inútil para mim, né? Então, combinou com os meus princípios e valores, combinou com o meu propósito, agora eu vou para a parte de negócio. Então, né, não descarto a possibilidade de abrir outras coisas. Legal. E a Legacy foi já... porque você estava muito próxima a essa realidade. Né? Muito, muito próximo. Hoje, os diferentes... A gente vai passar para a parte da franquia também, que eu acho que a galera gosta de saber. Você é responsável pela franquia da Legacy? Não tem um setor específico para isso. Tem um setor específico para isso, já é uma franquia relativamente grande, né? Então, tudo... Tem a diretora da franquia, a parte pedagógica da franquia, né? E eles dão um suporte muito legal pra gente. Hoje, qualquer pessoa pode ser um franqueado da Legacy? Qualquer pessoa que pague e que também passe por um estudo, né? Para que isso não... é importante, né? Isso porque é um processo seletivo. É um processo. Hoje é realmente um processo, e a cada dia que vai crescendo, é um processo mais bodoso, né, mais burocrático. Né? Eu creio que em algum momento em franquia, a minha meta é ter um McDonald's, tá, gente? Eu sei... Né? Não, gente, é porque ele gosta de McDonald's, tá? A diretora aqui o grande risco é ele comer o McDonald's. A diretora aqui em dieta, outro dia supliquei, eu falei, eu só quero uma comidinha, por favor. Porque todos os nossos plantões lá no final é um McDonald's. É o McDonald's, né? Mas é uma delícia, né? Não, então... E aquele McDonald's de Madureira é especial. Eu fui criado em Marechal. Então, tipo qual era o evento? Era ir no McDonald's de Madureira. Entendeu? Então... Não, tinha um outro evento que era gostoso também, que era ir na Batata Frita de Marechal. É um evento até hoje. Um evento até hoje. Outro dia, no dia de Ação de Graças, nós fomos almoçar no Shopping de Madureira. Tá pensando a gente rodou ali em Madureira, a gente foi almoçar no Shopping de Madureira. Porque eu acho que o Wilker é muito bom nisso também. É uma coisa legal, até pra gente falar também para esses empresários da educação que estão conectados aqui com a gente, que a gente convida muita gente para assistir, para trazer aqui, né? O Wilker, ele, assim como eu também gosto de fazer isso, ele se ambienta, ele chega no bairro. Outro dia até teu pai brincou que eu botei assim, alô Madureira, tô chegando. Porque a gente tem que chegar no bairro, a gente tem que ir no Mercadão, a gente tem que ir no shopping, a gente precisa passar ali no salão de beleza. A gente tem relações públicas da escola, que é o nosso vizinho aqui do lado. Do nosso lado. Nosso lado tem um senhorzinho que vende móveis, que eu já fui lá.
Eu sento lá, eu tomo café com ele, eu bebo água gelada, a gente estava sem bebedouro gelado, então a gente deixava a água congelando lá e ele... Enquanto tava em Parceiro, obra, né? E aí trocava com a gente, ele, minha filha, você pode, quando tiver tudo cheio lá, você pode sentar aqui, dar uma respirada, aí ele falava, vocês vão ficar aqui até que horas hoje? Eu falei pro Wilker, ele tá tomando mais conta da gente do que qualquer, é nosso relógio de ponto. E o Wilker tem disso, o Wilker compra no bairro, os meninos da obra, eles vão ali nas lojinhas, né, já para poder pegar as coisas, para poder comprar no bairro. A gente vai muito a Amigão, né, a outras lojas do bairro. Então, a gente tá ficando conhecido no bairro. Sim. Então, somos já pessoas e isso o Wilker tem muito legal, sabe? Ele de fato, outro dia, ele parecia até um Madureira raiz, né? A gente tava, no dia que eu saí para entregar o presente do Dia das Crianças, ele estava andando com os pedreiros na rua e eu falei, peraí que eu vou parar aqui para perguntar para ele. Então, assim, eu acho isso bacana, porque isso é interessante, porque você precisa ser referência, né? E eu acredito que você já está sendo referência A gente não faz para poder ser conhecido... Sim, a gente faz para poder ser conhecido, mas a gente não faz assim para poder mostrar algo. É sincero, né? Realmente é sincero, e eu acho que uma vez que a gente tá olhando para um negócio, mas pensando no propósito, né, eu fico pensando, como eu posso abençoar esse povo? Como eu posso abençoar esse povo? Como eu posso... Né, voltando um pouquinho, você fez uma pergunta falando, né, sobre por que Madureira. Sim. Né, eu acho que o nosso país tem um problema e você vai ver esse problema específico em algumas zonas, em algumas áreas que são áreas um pouquinho mais pobres, que é um problema de mentalidade. Né? É um problema das pessoas saberem quem de fato elas são, para que elas foram criadas para fazer. O valor que elas têm. O valor que elas têm, o potencial que elas têm. Né? Então... eu fico o tempo todo pensando no propósito e pensando como eu posso ativar isso nessas pessoas, como eu posso, né, uma das minhas paixões de Madureira é isso, pessoas de Madureira, de ambientes que as pessoas falam assim, esse lugar, esse bairro, saírem para lugares altos da sociedade, né? Por quê? Porque a gente pensou em propósito. Então, eu tô o tempo todo, né, passa alguém na rua, eu dou um bom dia, eu brinco. De vez em quando eu fico chateado com alguém, né? Você fala e não responde. Esses dias eu pedi uma quentinha, né, para uma mulher que atende o bairro quase todo lá, né, e ela me respondeu super mal. Eu não tenho uma capacidade muito grande de ficar chateado com pessoas, não, mas eu falei assim, não, tudo bem, ela perdeu uma compra grande, que eu ia pedir umas 15 quentinhas nesse hoje. Dia que eu fiz, nesse dia que eu resolvi fazer uma reivindicação, eu falei, gente, de novo, McDonald's, aí ele todo bonzinho, pegou... Não, vou fazer aqui. Vou pedir aqui o pedido, a moça saiu cortando ele falou assim, mas qual o cardápio? Ela, querido, olha aí em cima que eu mandei e tal. E aí ele ficou super chateado. Aí ele, só por causa disso, eu pedi McDonald's. Só por causa disso. Eu tava na beira, me empurraram. Eu nem quis me jogar. Me segura. Mas ele é tão brilhante que ele fez as pazes com a moça da quentinha e passou a comer durante a semana toda a quentinha. A gente já tem... Porque a gente já é Madureira, filho. A gente já tem conta na quentinha. Legal. A gente já tem conta na quentinha. A gente já tem fiado na quentinha. Isso aqui é assim que a gente fica conhecido na região. É raiz, né? A gente já tem conta na quentinha. E é isso. Eu acho que a gente está se conectando com o bairro. Independente se a gente vai permanecer... né, hoje em dia você já tem a sua equipe lá, né? Mas você se conecta com o bairro, né? Outro dia eu recebi uma visita que o pai falou assim, não, eu já fui muito bem apresentado pela escola, pelo proprietário da escola. E aí eu voltei aqui. Isso tem um peso enorme, né? Gente, isso é legal. Falando comigo, isso é legal. É isso. Agora, Wilker, deixa eu te fazer uma pergunta. Se me permite retroagir um pouquinho o assunto. Você falou, eu conversei com meu pai, tá na hora da gente começar. Qual é o papel do seu pai nesse seu processo decisório? Sim. Qual é o papel do seu pai como seu sócio também, né? E como é que foi qual foi o papel do seu pai também nessa construção de alguém que estava numa carreira militar, que resolve se dedicar à vocação pastoral, né? E de repente vai para uma outra vocação, né?
que não é excludente, é óbvio, Aham. claro que não, né? De jeito nenhum. O que você fazia lá não é santo e aqui é Aham. profano, não, muito pelo contrário. Aham. Todas as esferas de atuação são do Senhor, mas eu queria saber qual o papel do seu pai Legal. nessa história toda. Meu pai, para mim, ele é o primeiro maior exemplo de homem que eu tenho ao meu lado, né? Uau. Claro, eu tenho alguns exemplos de homem, né, históricos e tudo mais, mas o meu pai, para mim, ele é o primeiro exemplo de pessoa que eu vi, que eu tive a oportunidade de viver, é ele. Né? Exemplo de família, exemplo de gestão, exemplo de finança, exemplo... E eu não falo isso porque o meu pai, ele é um modelinho perfeito que não teve problema em nada. Muito pelo contrário, né? É porque eu sempre vi ele ter problemas, ele reagir de uma forma saudável diante dos problemas, ele vencer esses problemas, né? E ele não se abater por esses problemas. Então, eu comecei a construir um relacionamento com meu pai de ser um relacionamento de mentoria mesmo. Olha. Tudo que eu vou fazer na vida, eu gosto de conversar com meu pai. E olha que eu não converso muito com meu pai. O meu irmão que está na Irlanda, né, deve conversar mais com meu pai do que eu. Aham. Mas eu converso coisas específicas. Né? Até olhando para uma vida pastoral... Vocês são 2 irmãos. Dois apenas. irmãos. Aham. E você tem 2 filhos. Eu tenho 2 filhos e meu irmão tem 3 filhos. Ah, né? legal. Uma é enteada dele, mas mora no Brasil. Sim, os outros 2 moram com ele lá. E eu sempre busco orientação de quem chegou a lugar mais longe do que eu já cheguei, ou quem aprendeu. Ouvir a voz da experiência. Né? Então, ele, para mim, é o maior conselho que eu posso ter, né, diante de decisões que eu chamo de pontos de inflexão da vida. Né? Eu tô aqui, agora aqui vai ter uma mudança muito grande, que pode ser assim ou pode ser assim. Né? Qual vai ser a minha decisão? Então, é alguém que eu peço oração, é alguém que eu peço também, né? direção. Hoje ele não pastoreia mais a igreja local, né? Ele considera, hoje o ministério dele ser um ministério com empresários. Né? E eu já vi, madrugada, empresário ligando para ele, poxa, minha família e tal, e ele, né, saindo de casa e abraçando. Legal. Né? Então, é o meu mentor. Legal. É o meu mentor. E eu aprendi... E seu sócio? Oi? E seu sócio? Ele tem uma empresa grande, né? E o sócio dele, na verdade, é o meu sócio. Né? Eu estou entrando como se fosse a parte dele, a parte da família. Entendi. Né? Então, na verdade, eu tenho como se fosse um sócio anjo, porque hoje, né, toda a gestão, eles não querem saber de nada. É o Will que você vai resolver. O Will que dá teu jeito, o Will que vai para frente. Então, eu tenho algumas reuniões que são como reuniões de conselho. De conta também. E até de projeção, até de proteção de aporte. Por exemplo, eu preciso de um aporte, né, para tal coisa, eu protejo isso. Eu tenho que deixar claro, realmente, a gente vai fazer. Não é somente, olha, a gente já gastou X, a gente já botou X, eu preciso de mais X. Não. Tudo é reunião de conselho, tudo. Né? E ele... O meu pai, ele teve alguns problemas financeiros na vida dele, em que ele acessou a resolução desses problemas com esse sócio, que foi um funcionário dele, em que o cara é um gestor financeiro nato. Legal. Nato. Né? Hoje é o nosso diretor financeiro. Né? Paulo é o nosso diretor financeiro hoje. Alô, Paulo, empresta um dinheiro pra gente. Alô, Paulo, vamos fazer uma área linda de criança. É isso aí. Tá na hora de pedir, depois manda pra ele. Olha aqui, Paulo. Ô, Paulo, o negócio das crianças aí, Paulo. Libera aí. E assim, interessante, né, um conceito que eu acho maravilhoso, que é o conceito de plenitude, da gente ter os iguais, quer dizer, ter os diferentes, né, que entendem que o benefício de andar com diferentes é acessar a plenitude, né? Então eu vi um dos problemas do meu pai, que eu falava assim, caramba, quando que isso aqui vai frutificar? Porque meu pai era um cara que sempre teve o dom de fazer dinheiro, empresarialmente.
Fazer dinheiro, fazer dinheiro. Não, ele conta as histórias que a gente fica assim, caramba, que legal, que uau, né? Ele consegue grandes clientes, ele consegue grandes feitos dentro da área dele. Legal. Ele é bem respeitado dentro da área dele, né? Então, eu acho que a junção dele com o Paulo deve ter sido um casamento muito... Perfeito, né? Foi uma coisa linda. Legal. Foi uma coisa linda, porque hoje eu vejo a empresa deles crescer, ao ponto da gente poder fazer, né, a empresa deles como uma espécie de hold daqui a pouco, né? Onde vai abrigar Legacy, vai abrigar outras coisas na área de ensino, vai abrigar outras coisas em outras áreas, né? Mas, só concluindo, né, o que você me perguntou, né? O meu pai, ele é o meu maior mentor e o maior exemplo que eu tenho em vida. Legal. Em vida, assim, idoneidade, né, honestidade, e como eu digo, como eu já disse e digo mais uma vez, não é um bonequinho de porcelana, não. Com todos os problemas. Gente como a gente, é gente né? como a gente. É gente como a gente. E nesse processo todo seu, de iniciativa de decisão de abrir a Legacy, ir lá para o Philip Murdoch, e assinar o contrato, e investir, escolher o imóvel, injetar grana, qual foi o ponto mais difícil do processo todo, que você chegou a falar, caraca, meu Deus, agora... Porque começar uma escola do zero é uma atitude heróica. Heróica. Porque quando você pega uma escola e vira bandeira, tem um público lá. Sim. Já tá rodando. Eu brinco com ele isso toda hora, porque pra mim também é uma novidade. Exato. Agora, começar do zero, total zero, sem ninguém ali. Tipo assim, pô, meu irmão, isso aqui, você olha pro prédio, hoje não tem nada. Amanhã tem uma escola. Precisa botar gente para dentro. Só que é gente do zero. Você não tem... É só investimento. Investimento. Só tem saída, não tem entrada, né? Então, é isso aí. Qual foi existiu algum momento em que você... foi um ponto nevrálgico que você pode dizer assim, cara, aqui foi muito difícil ultrapassar, até para servir de testemunho para quem tá vendo a gente e tudo. Eu acho que o ponto mais difícil para mim, né, foi o início. E é diferente, né? Porque parece que no início você vai pagar e as coisas vão acontecer, né? Abrindo até uma coisa que a gente não costuma abrir normalmente, né? Mas o pastor Felipe também em relação a isso é muito tranquilo, né? Como a escola já era uma franquia grande, né? Eu fui, se eu não me engano, a número 35 de 40 e poucas. Né, 35 ou 36, já tinha um estudo da vida da pessoa que ia abrir a franquia. Então, para mim, o mais difícil foi, né, eu ver o dono da franquia, que era alguém que eu tinha um relacionamento, sempre tive um relacionamento muito próximo, né, ele fala assim, eu acho que... Te analisar, né? Eu acho que... Você não tem o perfil. Eu acho que você não tem o perfil. Caramba, uau. Isso pra mim, e assim, pra ele... Não, detalhe, você normal. foi pastor de um campus de sucesso, Exato. que deu certo, Exato. e que você fala, eu tô aplicando, eu fui muito bem aqui, Exato. agora eu vou fazer uma outra iniciativa junto com ele, que ele sabe, ele me conhece, já tá aqui, o meu testemunho, a minha história, meus resultados estão aqui. Aí, vamos começar? Não sei. Como é que foi isso pra você, Wilker? Não, isso pra mim foi chocante. Eu entrei em crise. Eu entrei em crise, né, eu briguei, né, ele depois me mostrou uma movimentação de que ele já tinha visto um prédio lá, né, mas que o sócio dele não deu ok, não quis. E o sentimento que eu tive era um sentimento, poxa, né, será que agora ele viu que teve uma movimentação lá, ele quer cortar essa parte da fatia do bolo. Ele quer pra ele, né? Exatamente. Esse Você foi o meu começou até a sentimento. duvidar dele, né? E assim, eu tô crescendo com os filhos do pastor Felipe desde 8 anos de idade, né? Então a gente, tanto minha família como a família dele, né, a gente tem um relacionamento muito estreito, muito próximo, embora sejam culturas diferentes, porque a família dele é praticamente toda americana, né? Então, é uma proximidade longe, por exemplo. Né? Que para eles é muito próximo. O que é muito próximo. Para você, como brasileiro... Por que hoje eu falo que eu falo menos com o meu pai do que o meu irmão fala com o meu pai? Porque por essa proximidade dessa cultura, me fez entender, né, em que o brasileiro cuida tão próximo que eu creio que é uma linha... Tênue, né? Tênue para não se tornar algo nocivo para o filho. Permissivo demais, né? Tipo, permissivo demais.
perto demais. Protetor demais. Protetor demais. Cuidadoso demais. Aquele casulinho, né? Exato. Né? Ai, Claro, sim. eu Aí, tá vendo? entendo, eu entendo que existe o extremo contrário também. Que talvez o extremo contrário também pode ser um problema, que é ser permissivo. E é, né? Voltamos ao tema do seu livro. Exato. O equilíbrio. Exato. É isso aí. Vai sair isso aí em nome de Jesus. Eu tô aqui anunciando em primeira mão, não sei se já tinha sido Que a gente anunciado. tem um Não sei nem escritor se ele aqui queria anunciar de isso, sucesso. né? Mas já Vai foi. sair. Agora vai já sair. foi. Não, agora se anunciou, eu vou ter que fazer Vai ter isso que aí da escrever noite agora. pro dia. É, Já era. isso Já aí, era. Já era. Já era. Teremos um grande lançamento literário partindo de Will. Que eu acho que vai ser bom para todas as áreas, para o ensino também. Então fala pra gente um pouquinho da sua ideia, do seu projeto de livro, que tem a ver com o que você estava Sim. falando sobre o equilíbrio, e aí eu achei muito interessante, e acho que tem tudo a ver, porque você falou, cara, era um cara que me conhece desde os 8 anos de idade, Sim. e eu fui bem sucedido nas empreitadas com ele, mas numa nova empreitada ele colocou em xeque se eu tinha o perfil Exato. para fazer parte Exato. desse projeto maior, Aham. que é ter uma franquia. Exato. Isso me fez entrar em crise, né? Isso foi o mais difícil para mim. Depois que a gente venceu essa etapa, para mim está sendo tão fluido. Como é que você venceu essa etapa? Eu venci essa etapa... Agindo. Não, eu acho que eu venci essa etapa quando eu vi que não tinha mais briga e ele falou, tá bom, eu vou dar ok. Eu não sei se eu venceria rápido se não fosse um ok. Uhum. Eu tô sendo muito franco com vocês, Uhum. né? Porque a minha forma de enxergar e de interpretar isso e tudo bem que eu não tenho muita capacidade para ficar chateado muito tempo. Você vai me dar um tapa na cara hoje, eu vou ficar triste com você hoje, amanhã. Você tem uma plasticidade cerebral, né? Eu sou igual vira-lata, né? Entendi. Você sabe, Fabi, que vira-lata é até mais fiel que a mulher, né? Você botar o vira-lata no porta-mala do carro, Ele depois fica você bater ali. nele, você levar ele pra largar ele lá no alto da Ele Boa acha o Vista. caminho. Ele acha o caminho. Não, e na hora que você abre o tampão, você Ele deu vai- uma surra nele, ele vai Ele vai estar com o rabinho com o balançando. rabinho brilhando. Eu acho que a mulher não faria a mesma coisa, né? Acho que... Ainda bem. Né? Ainda bem que ela não faria. Porque ficar com alguém que te bateu, jogou... Ainda bem, ainda bem. Né? Ainda ficar com os olhos brilhando, não dá. Então, eu acho que ia ser difícil de eu vencer isso. Aham. Difícil não, acho que ia ser um pouquinho mais difícil. Mas eu venci nessa hora, que ele falou, Will, que olha só, tô mandando para aprovação aí, vai chegar aí o contrato da Na da frente. franqueadora. Legal. Mas indo pro lado de equilíbrio, né? Meu pai teve câncer de próstata, se eu não me engano, há uns 3 anos atrás. Graças a Deus ele descobriu, não estava tão avançado. Qual a idade dele? Ele tem 56 anos. Pô, novaço. Novo. Caramba. Ele tem 56 anos. Ele tinha Ele 55, 52. Ele Isso. Tem 56, você falou? 56. 50, então ele tinha 53. E aí, e assim, é engraçado, né? E até o exemplo, né? Que ele é um exemplo de tranquilidade, de calma, de confiança em Deus. Né? Eu lembro no dia que ele foi operar, foi ali na Barra Dó, né? E aí eu subi para levar as coisas dele. Ele falou, filho, pega as minhas coisas no carro. Tava ele e minha mãe lá, e aí eu subi falando assim, poxa, eu vou subir, eu vou dar uma palavra de incentivo pro meu pai, eu vou dar uma palavra de fé para ele. Mas sabe quando você sobe... Separou o texto bíblico. Você sabe quando você sobe meio nervoso, assim, né? Voz meio embargada, né? É uma cirurgia, ainda no início, é uma Sem cirurgia dúvida. de risco, né? Qualquer Sim. cirurgia tem risco, qualquer né? Mas- cirurgia tem risco. Aham. E aí, na hora que a gente sobe, e aí eu deixo as coisas dele no chão, eu fui dar um abraço nele, fui dar um abraço à minha mãe, e aí ele olhou pra mim, olhou pra minha mãe, ele falou, vocês estão um pouco nervosos. Fica Fica tranquilo, pô. tranquilo, deixa eu orar por vocês. No final, ele orou É bem o seu. Deixa eu dar uma palavra de fé pra vocês. ele orou por nós. Né? Ele acabou orando por nós. E aí teve um episódio que foi ele no hospital, que ele teve, né, não sei porquê, o médico dele não quero jogar para política, tá, gente? Não quero jogar para sim. negacionismo, tá? Mas ele teve, logo depois que ele saiu, ele teve trombose. O médico dele? Não, Não, Seu pai. meu pai. Qual o nome do seu pai? Wilton. Wilton. Logo depois que ele saiu da cirurgia,
logo depois não, foram 15 ou 16 dias depois. E o médico dele falou, eu nunca vi isso na vida. Né? E aí foi tentando investigar, você fez isso, você não fez isso? Não, tá tudo certo. E aí o médico dele cogitou a possibilidade de ter sido por conta de alguma das vacinas. Sim, né? Mais uma vez, não quero... Né, não está dizendo para ninguém não se vacinar, nada disso, muito pelo contrário. Mas... Né? E aí ele foi pro médico correndo, porque ele sentiu muita dor na perna, internou trombose, faz, né, bota um filtro, faz uma cirurgia, bota um filtro na veia, né, perto da veia cava, porque se soltar o trombo vai pro coração, ele pode morrer. E aí eu vejo meu pai um pouco debilitado, muito cansado, sentindo muita dor, e aí o plano de saúde falando que vai movimentar ele. E se eu não me engano, era até por aqui, por perto, no Andaraí. Só que a gente mora... ele mora perto do Recreio, eu moro no Recreio. Então eu fiquei pensando, poxa, eu não sei quantas vezes meu pai vai estar por aqui, né? Eu não sei quantas vezes eu vou precisar vir por aqui. Sair do Recreio pro Andaraí, ou sair de Barra de Guaratiba, que é onde minha mãe mora, pro Andaraí, é uma loucura. E eu quero entender por que o plano tá querendo movimentar ele. E aí, no final das contas, a minha interpretação foi, o plano queria movimentar ele, porque, teoricamente, no Andaraí... era um hospital próprio deles, então o custo é muito mais baixo. Só que legalmente, né, eles não precisavam fazer isso, porque se já começou o tratamento ali, ele tem direito de de permanecer com o tratamento ali até o final do tratamento. E aí, eu puxei um pouco do fleumático do meu pai, de ser tranquilo, de resolver tudo. Eu virei o bicho. Eu liguei pro plano... mas a ambulância está chegando. Eu falei, não interessa se a ambulância está chegando, está deixando de chegar. Não interessa se ela está vindo voando. O meu pai não vai. Então o senhor vai ter que chegar e recusar a ambulância. Eu falei, eu vou fazer o que tiver que ser feito para que meu pai permaneça aqui. Se aqui é o lugar que ele tem direito de ser tratado. Né? E aí, tratamento rola, eu de noite comecei a mentalizar um pouquinho do que eu tinha feito. Né? Meu pai falando, filho, não precisava disso, gritar e tal. Eles querem levar para lá, me deixa levar pra... E aí eu pensei, caramba, existem muitos gritos de equilíbrio e existem muitas bocas fechadas de desequilíbrio. Aí surgiu, né, o estalo. A ideia do livro, mas eu já tinha muita coisa escrita sobre equilíbrio antes, né? Porque toda a minha vida ministerial como pastor do pastor Felipe foi uma vida de eu achar um ponto de equilíbrio entre o que eu achava e entre o que ele achava, né? Entre a visão e entre o cuidar de pessoas. Porque por mim, por ser pastor, né, eu me contentava com uma igreja de 50 pessoas, com todo mundo se sentindo em casa, né? E ele, às vezes, falava assim, essa igreja está familiar demais, né? E aí... E para você soava escandaloso. Soava escandaloso demais. Então eu aprendi a viver com isso, eu aprendi a achar um denominador comum com isso, de forma com que aproveitar a visão dele e aproveitar a minha visão. E aí todo o pensamento do livro é isso. Né? Legal. É entender esse conceito de direita e esquerda. Eu sei que centro é uma coisa feia. Na verdade... Politicamente o centrão ficou uma coisa feia, mas a verdade é que você vai pegar princípios de esquerda e de direita que você deve aproveitá-los. Né? Então é disso que você está falando. Né? Você não está falando de ficar em cima do muro, não é o isentão. Não, eu tenho uma visão que se aproveita de certas coisas. Exatamente. Até porque esse é o equilíbrio, né? Os extremos são perigosos. Sim. Os extremos são nocivos demais. Sim. Demais. E as misturas são diamantes. E a mistura que é a plenitude. Que é acessar uma visão diferente dali, uma visão diferente daqui, uma visão diferente aqui, e você chegar a um denominador comum seu, né? Por quê? Porque você pegou as visões e falou, poxa, faz sentido, aquilo ali, legal, isso aqui, tem que ter cuidado, mas isso aqui tem sentido, legal, montei minha visão. Né? Então, eu prego muito sobre isso. Legal. Minhas conversas acabam sendo direcionadas para isso, tentando achar um ponto de equilíbrio, achar plenitude, né, em tudo. Eu não digo somente numa vida de pastor, uma vida religiosa. Eu fico em tudo, uma família. No ambiente de trabalho também. Você cansa de conversar com o livro é para quando, Will? Sim.
Você me Já colocou bota pressão, logo- deixa eu já ver a bota data logo- aqui. Olha, Rapidinho. olha, a gente tá... Sabe por que eu tô te perguntando? Vou te falar por quê. Aham. E eu acho Ele é que eu vou te especialista ajudar. nisso, hein? Vou te Legal, ajudar. legal. Eu quero te ajudar. Legal. Eu escrevi um livro. Uhum. Aliás, eu tenho algumas coisas escritas, né? Mas Aham. publicado um livro. A data Uhum. é o motor propulsor. É o teu norte. Coisa Sim. linda. É igual casamento, Entendeu? então. É isso. Se você não botar a data, não casa. Entendeu? É o norte, é teu Se norte. você não disser assim, ó, vou casar tal dia, tal mês, tal. Eu me lembro quando fui casar com a minha esposa, Aham. a gente tinha marcado pro final do ano subsequente. Era setembro, a gente ia casar em dezembro. Aí liguei pra minha mãe, contar a história aqui, a Lu vai se identificar com essa história. E aí liguei pra minha mãe falou, não, pelo amor de Deus, muito longe. Que, gente, pelo amor de Deus, casa logo. Aí eu falei, é mesmo? Não sei o que. Casa amanhã, aquela coisa de mãe, né? Aí botou junho. Adiantou 6 meses. Aí eu falei, pô, vou ligar pra minha irmã, porque o meu cunhado e minha irmã fariam o cerimonial, a cerimônia, né? Aham. Eles são pastores. Aí liguei pra minha irmã. Aí ela, gente, pelo amor de Deus, que junho, janeiro tá aí. Resumo da história, casamos em janeiro, Caramba! Exato. Então, tipo assim, foi Que isso. legal. A data, e tem uma coisa, né? Jesus gosta de casamento, né? Sim. Então, assim, Sim. Jesus fez o primeiro milagre público num casamento, É. né? Então, assim, estabelecer a data pro Sim. livro, cara, Sim. é fundamental. Quando eu escrevi o meu primeiro livro publicado, foi assim, cara, eu quero lançar ele em dezembro. Uhum. E isso foi mais ou menos em agosto. Aham. Já estava tudo aqui na cabeça, tinha os Sim. escritos. Sim. Aí eu trouxe tudo e comecei a ir, meu irmão. Aí tinha que sair, não tinha jeito. Você tá me colocando pressão. Acho Olha que aí, não olha nada aí. De disso. jeito nenhum. Olha Eu aí, jamais ano que faria vem lá na coisa. Legacy... Não, mas eu preciso realmente inauguração. de caminhar com pessoas assim que né, é inspirador. Obrigado. Que obrigado bom, por falar. obrigado. A gente tá indo pro final, mas eu tenho algumas perguntas rápidas. Agora é bate-bola, tá? Legal. Ó, Ping-pong. É Vamos lá. ping-pong. Eu vou Tem falar nem como se justificar, né? Não. É só falar sim, eu não. vou falar e você vai responder rapidinho pra gente poder ir para as considerações finais. Se não quiser responder, paga a prenda. Vamos lá. Vou começar logo pesado, hein? Vamos. 2025. 2025, um ano de virada. Virada. É. Acontecimento. Família. Família, quase tudo. Só não é tudo porque se eu não colocar Deus na frente, a tela é quebrada. Wilker. Wilker, um entusiasta da salvação, do propósito. Se eu pudesse ativar todas as pessoas que estão ao meu redor, é o que eu quero fazer. E se eu puder apresentar um caminho de salvação para todas elas, é o que eu vou fazer. Propósito. Propósito é o motivo pelo qual eu fui criado. Se eu não achar, né, sempre vai faltar alguma coisa. Ainda em que eu esteja numa ilha no Caribe, com o bolso cheio de dinheiro, né, eu vou falar, eu tô vazio. O que ainda tá faltando pro Wilker? Muita maturidade, muito desenvolvimento, muito conselho, muita sabedoria. Próximos planos. Próximos planos, se eu pudesse ter mais 10 filhos, eu teria. Uau, esse é dos meus. Jéssica! Eu tenho 3, queria ter 10. Se eu pudesse ter mais 10, eu teria. Jéssica, vamos comprar um ônibus agora. Ele tem um Uma Batmóvel. Kombi. Ele tem um Batmóvel tem um Batmóvel. Isso aí. Aí vai, a Jéssica agora vai comprar um ônibus, né? Vai botar a Kombi, vai galera andar de Kombi. toda. É lotada não, é a família do Wilker chegando. Bom, antes da gente terminar, eu queria te agradecer por Prazer ter enorme. atendido o meu convite. Eu queria dizer também para todo mundo que está vendo a gente que esse que está aqui na minha frente é um cara incrível, de respeito, que já tem a minha admiração. É um presente na minha vida, né? A Legacy, ela chegou na minha vida como um presente, como uma salvação. Então, estar convivendo com vocês todos os dias é um processo maravilhoso que eu tô vivendo. Então, eu só tenho a agradecer a você aqui publicamente. Obrigado. Aliás, hoje eu tô com... Essa mesa tá muito santa, né? Ela tá com pessoas que eu admiro e que eu já respeito muito, né? O Alex tá aqui do meu lado, professor.
tão voltado para educar, né? E o Wilker chegando aí com essa disposição, com esse entusiasmo, com essa vitalidade, sabe? Com esse compromisso, sabe? E que eu admiro muito o teu compromisso. Você é às vezes o último a chegar, mas você não sai enquanto a coisa não está pronta. Então, isso é de admirar para quem é liderado por você. Você não vai embora. Eu já vi esse cara de bermuda, de pé no chão, pintando rodapé. Então, eu admiro isso. E é uma honra. É uma honra já ser liderada por você. E eu tenho certeza as famílias que estão chegando na Legacy de Madureira, Legal. que é só a primeira da nossa história, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Elas vão encontrar em você uma parceria, um exemplo, uma conexão. Então, muito obrigada por estar aqui hoje, né? Eu amei de verdade esse bate-papo, essa conversa. Quer falar alguma coisa, amigo? Só agradecer, obrigado. Porque o Wilker é um cara que a gente aprende muito com ele, conversando com ele. Antes de começar Ele estava ali, ó, só... o podcast, ele já estava dando conselhos e apresentando coisas que eu aprendi muito, e agora nesse papo aprendi mais ainda. Obrigado, Wilker. Bênção. Deus te abençoe, irmão. Legal, Tamo legal. junto. Eu queria agradecer muito vocês, né? Ouvir o que eu estou ouvindo de vocês é um pouquinho para mim, assim, eu estou conseguindo alcançar um pouquinho do meu propósito. Legal. Então, né, é maravilhoso poder ouvir isso e saber que, de alguma forma, né, eu posso ser um facilitador para alguém e para algo. Né? Então, Amém. que eu pudesse servi-los, né, é o que eu sempre falo para todo mundo. E aí, como é que você tá? Eu tô ótimo, o que eu posso te servir? Eu acho que minha vida... E ele fala isso mesmo. Minha vida e minha família é para poder servir gente. A gente tá aí para poder servir gente. Então, olha ali para aquela câmera, se despede dessa galera, desses pais que estão escutando a gente, das pessoas que querem abrir franquias, que querem abrir escolas, né? Manda seu recado aí para essa galera aí. Legal. Quem quer abrir escola, não pare, se dedique. É duro, mas é muito prazeroso. Não foque nas lutas, foque no benefício do processo, né, e nos frutos, né? Os pais, que alegria poder tá comunicando com vocês de alguma forma, né? Que alegria poder de alguma forma tocar na educação brasileira, né? Sou um menino, mas vocês vão ouvir muito o nome Wilker Santos, não pelo que o nome né, mas pelo que a gente está disposto a viver na educação brasileira, para os filhos, né, eu quero dizer, vocês vão atingir lugares muito mais altos de onde eu posso atingir. Toda vez que eu olho para alguém mais jovem, eu lembro de Salmo 127, né, que filhos são como flechas na mão do guerreiro, né, então eu sempre olhei para a igreja, assim, eu sempre olhei para o exército, assim, né? Eu sempre formei os soldados, os cabos, os sargentos temporários como uma flecha, né? Então, quem tiver ao meu redor, meu sentimento é como eu posso te impulsionar para que você vá a lugares mais altos, e é isso que a gente vai viver junto. Legal. Obrigado. Uau! Gente, mais uma vez, muito obrigada por ter acompanhado esse episódio aqui com a gente. Vamos trazer mais pessoas maravilhosas e tragam mais gente também para assistir, para conversar. Me manda lá no direct. Indique pessoas, né? Eu queria agradecer a produtora Ideal, que tem esse cantinho aqui maravilhoso. Maravilhoso, né? Esse cantinho, não tá? É? Gostou? Maravilhoso, gostei. Está aqui, ó. A produtora ideal é a produtora ideal para você. Legal. E eu queria também agradecer. Não é? Eu queria agradecer também a Trevo Presentes, que sempre aí patrocina as nossas canequinhas. E é tua, legal, tá? De presente. É minha? É tua. Que legal. Tua, de presente. E muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada por assistir mais um episódio aí do Café Educação. Um beijo e até a próxima!